Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, aqui no setor Centro-Oeste, em Campinas, casa que há 75 anos realiza em todas as segundas-feiras a nossa reunião pública às 8 horas da noite. Agora, nesse período de pandemia, nossas reuniões têm sido de forma virtual, mas naturalmente o amor, naturalmente a frequência magnética é a mesma. E nós esperamos termos uma reunião de muita paz, de muita luz. Nós vamos começar a reunião desta noite com uma linguagem divina, a linguagem musical. Nós vamos contar com a colaboração mais uma vez do nosso irmão Esdras, e ele começa com uma canção para a gente preparar o nosso ambiente para a prece inicial. Após essa belíssima canção apresentada pelo Esdras, com o nosso ambiente plenamente harmonizado, eu convido o irmão Marlon para fazer a prece de abertura da nossa reunião de hoje. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a prece para começarmos a nossa reunião. Abaixem suas cabeças. Pai querido, Pai amado, neste momento que estamos vivendo, Senhor, esses momentos tão difíceis, mas acima de tudo, Senhor, queremos te agradecer pela nossa resistência, pela nossa confiança em Ti, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui nesta casa de oração, casa que nos acolhe com tanto amor, Senhor. Todos os irmãos envolvidos nesta casa, particularmente do jeito que estamos fazendo a nossa reunião, estão todos nos seus lares, mas unidos em um só pensamento, Senhor, pensamento de amor, pensamento de paz. E nós rogamos, Senhor, nesse momento, por toda a humanidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, Senhor. Queremos pedir, Senhor, por todos os governantes que possam tomar as decisões mais corretas, Senhor. Queremos te pedir ainda, Senhor, por todos aqueles que não têm a oportunidade de estarem assistindo esta reunião por motivo qualquer, que as nossas orações possam estar sendo levadas para eles. Queremos pedir, Senhor, por todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, as pessoas que estão perdendo entes queridos, que possam ser reconfortadas com as nossas orações e com as nossas vibrações. Agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade, em Teu nome, em nome dos companheiros espirituais, da espiritualidade maior que sempre está presente nesta casa, nós damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, agora a gente vai ter a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, já como uma preparação para a nossa palestra, e quem vai fazer esta leitura para nós é o irmão Jânio.
Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o título A Melancolia. Item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as procurais neste mundo, e atualmente, quando Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Bom, agora nós teremos a palestra da noite. Hoje, mais uma vez, nós contamos com a colaboração de um colaborador da casa, um morador que sempre está à nossa disposição e que mais uma vez traz a palavra da doutrina Rede Viva de Allan Kardec. Nós anunciamos então o nosso irmão Siloé, que já está com a palavra. Boa noite, meus queridos irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Mais uma vez, aqui junto de vocês, pelos favorecimentos da tecnologia, agradecendo a oportunidade e dizendo para vocês que eu estou meio constrangido com a câmera. Sou meio tímido. Não é a primeira vez que eu faço esse tipo de atividade, mas rogo a Jesus que abençoe a todos, seus familiares. Tenha muita paz. Nós vamos falar um pouquinho diversificado a respeito do que nós estamos vivendo atualmente. É um momento difícil para a humanidade. Já tivemos outros momentos, outras pandemias na Terra. Uma que ficou, ou duas que ficou famosas, conhecidas de todos os tempos, a peste negra, e pela Idade Média. Depois nós tivemos a gripe espanhola, e a gente pode citar que das vítimas da gripe espanhola foi o nosso querido amado Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880, por isso esse mês eu aproveito para falar um pouquinho sobre Eurípides Barçanufo. O interessante é que na gripe espanhola de 1918 foi um momento delicado para o Brasil,
porque nos sofrimentos a humanidade, os nossos administradores, a sociedade tem impulsos de auxiliar o próximo, de criar mecanismo para socorrer as pessoas. E foi exatamente nesse período da gripe espanhola que o Brasil criou o Ministério da Saúde. Então, nosso Ministério da Saúde, que está à frente hoje no combate, no controle da pandemia aqui no Brasil, foi criado exatamente aquela época que aconteceu a gripe espanhola, que vitimou milhares de brasileiros. O interessante é que também naquela época falava-se em cloroquina, um produto mais ou menos semelhante, e que os meios de se preservar contra a gripe espanhola era exatamente o afastamento social e também o uso de máscaras. Se a gente for consultar a internet ou livros antigos daquela época, de 100 anos atrás, a gente vai ver nos jornais mostrando os modos como deveríamos resguardar, e era exatamente com a máscara e a gente ficar em casa. E a gente sabe que muita gente não acredita nisso, não respeita essa situação, e aí são vítimas, transmitem a doença para outras pessoas, e a gente pergunta, tem que falar, isso é um castigo de Deus. A gente ouve muito isso. São os fins dos tempos. Não, gente. Não é o fim dos tempos, e muito menos castigo de Deus. Mas o que nós, espíritas, temos que ter é a consciência de que a humanidade toda está pensando o que essa pandemia está fazendo, está causando nas nossas vidas, em contexto mundial. Alguns países sofrendo mais que os outros. Nós podemos observar que a doença começou vitimando pessoas ricas, pessoas que estavam viajando no exterior, que começaram a ser as primeiras vítimas e que também foram transmitindo para outras pessoas, e que chegou o momento, o ponto da pandemia, que atingiu todo mundo. A pandemia é quando atinge o mundo inteiro. Então, são vítimas ricos, pobres, todos estão perdendo entes queridos, ainda vai continuar por algum tempo, mas isso nos leva a pensar no nosso modo de relacionamento com as nossas famílias, com todos os seres humanos pela terra fora. Então aí é um momento para a gente resguardar, para a gente pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa casa planetária. Todo mundo viu pela imprensa, pelos órgãos de divulgação, que esses poucos dias que se fecharam as indústrias, pararam o comércio e outras atividades humanas, a gente viu que a poluição caiu em índices maravilhosos. Então a gente começa a pensar na agressão que nós fazemos à natureza, agressão que estamos fazendo a nós mesmos. E aí, falando do Eurípides Barçanufo, a gente vê o grande trabalho que esse homem deixou para nós. Eu visitei Sacramento e fiquei impressionadíssimo com o tamanho da obra e a envergadura da obra do Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Uma cidade pequena, pequeníssima para aquele tempo, há 100 anos atrás, e uma estrutura de uma escola. Então, Eurípides Barçanufo criou uma escola espírita, onde ensinava todas as matérias oficiais
obrigatórias pelo Estado brasileiro, e ele ainda colocou a doutrina espírita como das matérias de estudo. Isso faz a gente pensar. O exemplo que esse missionário deixou para a gente. E eu acredito que nós ainda, espíritas, não conseguimos vislumbrar esse exemplo do Eurípides Barçanufo, para a gente continuar, ou porque devíamos continuar aprimorando esse trabalho de educação. Não só educação intelectual, mas o mais importante para a gente é a nossa educação moral. E às vezes nós fazemos uma dúvida muito grande. As famílias se confundem. Essa situação, muita gente confunde, mesmo pessoas às vezes preparadas, acha que educação é responsabilidade da escola. Educação intelectual, essa sim, obrigação da escola. A educação moral são princípios fundamentados na família. E aí ele pode estender para a escola. Se nós espíritas, por exemplo, tivéssemos criados escola por todo o território brasileiro, dando exemplo às vezes para o mundo lá fora, nós estaríamos criando um tipo de educação, um modelo de educação conjugado com a escola, com as bases da doutrina espírita. Da mesma forma, se a gente volta lá no cristianismo primitivo, a gente vai ver que Pedro, junto com seus companheiros, instituíram a Casa do Caminho para assistência, para socorro a doentes, a necessitados de todas as condições. Infelizmente, essa ideia ficou meio perdida ao longo do tempo. Não morreu a ideia. A ideia não morreu. Acredito que ainda os cristãos não conseguiram integralmente absorver essa ideia e colocar em prática. A gente analisa, por exemplo, no Brasil, quantas instituições espíritas nós temos no Brasil? Em Goiás. Centenas de instituições espíritas. E nós poderíamos criar pequenos núcleos, como Kardec já havia previsto isso, está lá em Obras Póstumas, e se criasse pequenos núcleos de estudos da doutrina espírita, que se intercambiassem experiências, e esses pequenos núcleos são fáceis de se administrar, são práticos, não criam aquelas imensas instituições que normalmente, quanto mais pessoas se agrupam, são mais divergentes as ideias e as opiniões. E aí, se nós não estudamos profundamente a doutrina espírita, aí acaba perdendo, ou nós acabamos perdendo esse objetivo. O Eurípides Barçanufo, que nós estamos falando agora, ele tornou-se espírita. Está muito claro na sua biografia, porque ele foi estudar um livro, inclusive leu numa noite inteira. Era um espírito amadurecido, preparado, e com estudo desse livro, ele foi capaz de mudar completamente a sua vida e deu exemplos para o mundo. Nós estamos vivendo momentos delicados aqui na Terra. Sempre temos lições importantíssimas para tirar desses momentos, que a gente vai pensar, que a gente vai mudar as nossas atitudes, que a gente vai mudar o nosso modo de encarar a vida. E aí a gente vai pensar com o Leon Denis. E o Leon Denis foi exatamente esse escritor que o Eurípides Barçanufo leu o livro dele depois da morte e concluiu que ele era espírita. E aí o Leon Denis fala para a gente que o espiritismo
não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Olha que coisa belíssima. Isso mostra para a gente que nós não vamos ter todo mundo vai ser espírita. Amanhã ou depois. A doutrina espírita é de caráter universal. É para todos os povos. Mas as religiões que estão agonizantes hoje, ou já agonizam há muito tempo, para que elas sobrevivam, para que elas se ergam nos seus objetivos, ela não poderá fugir, ou não terá como fugir das verdades, da realidade que a doutrina espírita mostra para a gente. Que a doutrina espírita nos dá. É a fé raciocinada. E a fé raciocinada é que realmente vai nos conduzir a entender, a viver em paz, a viver em harmonia. Porque desde o momento que a gente conhece a nossa realidade espiritual, que a gente conhece a nossa responsabilidade aqui na Terra para com todos os seres humanos, e aí nós começamos a tirar de nós o peso do egoísmo que nos deixa atrelado à terra, do orgulho, das vaidades. A gente vai observar que a reforma protestante, depois a contra-reforma da Igreja Católica, deu oportunidade para as igrejas, para os religiosos, mudarem as suas vidas. Todavia, as igrejas reformadas caíram nos mesmos abusos, nos mesmos erros que a proposta da reforma queria. E agora, com as facilidades da mídia, com as facilidades da comunicação, esses abusos tornam-se cada vez mais evidente, mais claro, de que as pessoas ficam sob o domínio de velhacos, de profissionais da religião, e não conseguem entender. Quando falávamos da Casa do Caminho, os cristãos da primeira hora, eles viviam para a religião. Dedicavam as suas vidas a abstrair de tudo para servir em nome de Jesus. Hoje, a grande maioria das religiões equivocadas vivem das religiões. Os seus dirigentes vivem das religiões. Então, no mundo conturbado que nós estamos vivendo, a gente vê a todo momento as pessoas preocupadas em guerra, falando em guerra, em violência. Às vezes o indivíduo defende posições extremistas que ele não entende. Ele não tem capacidade de entender, de assimilar, mas ouve essas ideias e se afinizam com elas, devido à sua condição moral, que é a nossa condição moral da Terra, ainda de atraso. Então a violência, as agressões, são muito mais acessíveis ao nosso coração do que o amor que Jesus deu exemplo. Que depois os seus emissários, ele nunca nos deixou órfãos, como ele disse, que não nos deixaria órfãos, veio e ainda continuarão vindo na terra, mantendo
acesa a chama do amor, a chama do trabalho. Então esses missionários, como Eurípides Barçanufo e tantos outros pelo Brasil afora, nos diz com clareza, com segurança, o que nós temos que fazer. Olha, Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880. Historicamente, o nosso país ainda não tinha tido a felicidade de abolir a escravatura. Isso ainda demorou 8 anos. E aí, Eurípides Barçanufo conviveu com a escravidão. Desencarnou precocemente. Eurípides Barçanufo desencarnou com 38 anos de idade. Nasceu em 1880, desencarnou em 1918. Mas deixou uma obra imensa. Uma obra imensa. Vale a pena todos os nossos irmãos espíritas fazerem uma visita a Sacramento e ver qual a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. A gente pensa que a responsabilidade está nas mãos dos missionários. Não, somos cooperadores deles. A gente não vê numa plantação, não tem os trabalhadores que vêm, hoje tudo mecanizado, mas se a gente colocar há 50 anos atrás, ou talvez menos, não tem os trabalhadores, o serviço mais pesado, que tem que derrubar a mata, tem que arrancar os tocos, preparar o terreno com a tração animal. Quanta dificuldade, quanto trabalho. Depois vem a plantação, depois o cuidado com as plantas para o ataque das pragas, do sol, a falta de chuva. E aí, depois a colheita. Então nós somos colaboradores nesta grande plantação. E cada um de nós, dentro da nossa capacidade, temos que fazer o que está sobre os nossos ombros. A gente imagina a casa espírita, nas palavras de Emmanuel, o tempo espírita é uma escola. E nessa escola é onde a gente estuda os valores da alma. Gente, olha que coisa fantástica. O código de moral, de ética para as nossas almas. E, consequentemente, ou concomitantemente, a casa espírita é uma oficina de trabalho. Então, se nós tivermos a condição de conjugar a casa espírita, a escola e a oficina de trabalho, olha o que é que a gente pode produzir. Nós podemos fazer muito bem para a humanidade. O Herculano Pires fala da agonia das religiões, dos processos que nós estamos passando, das religiões que não servem para mudar a vida dos homens, ou às vezes estimula o egoísmo, às vezes estimula a preocupação com os bens materiais, e às vezes utiliza o nome de Jesus para outra coisa. Olha, as palavras de Jesus são tão simples. Ele dizia tão claro que o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça quando dormia. E aí, ele nos dá o exemplo da simplicidade. Ele nos dá o exemplo
que a vida não é para a gente acumular os bens. Tudo isso é passageiro. A gente está desapegado de tudo. E hoje, com o que está acontecendo na Terra, mostra para a gente que nós vamos ainda enfrentar dificuldades maiores. A pandemia vai ainda causar maiores problemas sociais. A doença, depois de controlada, com o tempo que virar vacina, é natural, isso faz o homem, a ciência, despertar, buscar meios que Deus nos deu a inteligência, nosso Pai nos deu inteligência e nos deu condições para a gente buscar a solução dos nossos problemas, mas virão os problemas sociais que nós vamos ter num fórum mundial maneiras para sentar, discutir e a humanidade resolver os seus problemas. Onde os países ricos vão pensar que eles sofreram também, que vão ajudar os pobres. E os pobres, de sua maneira, vão trabalhar ordeiros, confiantes, que vão mudar o panorama da Terra. Então está nas nossas mãos. E nós, espíritas, ainda a responsabilidade pesa um pouquinho mais. Porque nós temos conhecimento de verdades que ainda os nossos companheiros de humanidade não têm. E nós não podemos alegar amanhã que eu não sabia, que eu não entendia, que isso para mim era outra coisa, de outro mundo. Não, é do nosso mundo. Então nós temos que nos espelhar nesses grandes expoentes da fraternidade, do amor, que vieram para a Terra para nos auxiliar. Em nome de Jesus. A gente vai ver Francisco de Assis. Depois nós vamos ver, já na época moderna, o missionário Allan Kardec, que traz para nós a realidade do mundo espiritual. Depois a gente vê outros missionários que vêm, Francisco Cândido Xavier, temos Luiz Barçanufo, Bezerra de Menezes. Então no Brasil nós temos inúmeros modelos e que copiaram um modelo principal. Jesus é o nosso modelo e guia. E eles vêm em nome de Jesus constantemente nos convocar para essa responsabilidade, para esse compromisso. Então estudemos a doutrina espírita, pratiquemos a doutrina espírita com todo carinho. Aí há uma questão muito interessante que a gente fala em praticar a doutrina espírita. Eu me lembro quando era criança, minha família de origem católica, aí perguntava para meus pais, ou meus pais perguntavam para alguém, a prática do catolicismo. A prática do catolicismo era ir à igreja uma vez por semana, fazer a comunhão e tomar a hóstia. Essa era a preocupação, ou ainda é a preocupação dos católicos. A gente pergunta, às vezes, a algum espírita, a prática da doutrina espírita, muitos espíritas acham que praticar espiritismo é receber espírito, é ter cura no centro espírita, é ter isso mais aquilo no centro espírita relacionado ao mediunismo. Não é isso. O espiritismo é um modo de vida. A vida de Jesus é um modo de vida de Jesus. É fazermos o bem para os outros. É sermos fraternos. Sermos cooperativos. É preocuparmos com a dor do nosso próximo. Com a dor do semelhante. Isso que é viver, que é praticar o espiritismo. E a gente aprender a compartilhar
e a gente compartilha as coisas materiais, se o indivíduo tem melhor situação material, naturalmente ele pode compartilhar com o semelhante. Se ele tem mais inteligência ou preparo de inteligência intelectual, ele compartilha os bens da sua inteligência, os seus valores intelectuais com o próximo, na arte, na cultura, no conhecimento. E aí onde a gente vai ver que essa lacuna da escola que falta na doutrina espírita. Porque tem muitos espíritas preparados para dar a sua contribuição nas escolas de todos os níveis. Então pensemos nisso. Meu tempo já extrapolou. Muita paz para todos e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho e vou me preparar para que o próximo possa sair melhor. Muita paz e Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Siloé. Que nós possamos então praticar todos esses ensinamentos trazidos por esta palestra maravilhosa. Por falar em ensinamentos, a gente faz agora aquela leitura tradicional de orientação para cada um de nós com a orientação da agenda cristã. Então você vai escolher um número de 1 a 10 e hoje nós vamos falar sobre as aparências. Escolha o seu número aí de 1 a 10. Para quem escolheu o número 1, não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromisso. Aparência para você que escolheu o número 2. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor de multidão. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor da multidão. Aparência para você que escolheu o número 3. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Para você que escolheu o número 4, não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Sobre a aparência, para você que escolheu o número 5. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga aprovação. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga aprovação. Para você que escolheu o número 6 da aparência, não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Para você que escolheu o número 7, na aparência, não se agaste com o amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Para você que escolheu o número 8, não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil.
você também era assim quando lhe faltava experiência. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Para você que escolheu o número 9, não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Para você que escolheu o número 10 das aparências, não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então vamos cada um de nós praticar, tomar a nossa orientação espiritual para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite com a agenda cristã. Agora nós vamos ter mais uma apresentação musical com o Esdras e na sequência, após essa apresentação, com o ambiente já mais harmonizado ainda para o pedido do passe magnético curador e da fluidificação das águas, o irmão Jânio vai fazer o pedido do passe magnético curador e da fluidificação das águas. Você já prepara então o seu copo d'água, deixa aí, para fazer a devida fluidificação. Esdras. Onde houver discórdia, que eu leve ao
Então, meus irmãos, minhas irmãs, é chegado o momento de nós recolhermos as nossas emoções, para que busquemos a inspiração, o contato com a espiritualidade amiga, as potências espirituais e, acima de tudo, do laboratório espiritual, buscarmos aquilo de que nós carecemos. Os fluidos restauradores, purificadores do nosso ser, que se transformará no passe. E cada um de vós aí nos seus lares, cada um já com a sua aguinha aí nos seus devidos lugares, possam, acomodados na sua poltrona, em qualquer lugar, ou se alguém estiver enfermo, porventura, enfermo do corpo, enfermo da alma, e que o nosso médico das almas, o nosso médico Jesus, venha restaurar-nos as nossas energias, as nossas células, a nossa mente cansada, a nossa mente, que nós possamos, a partir deste momento, estarmos revigorados para o nosso dia a dia. Então receba, meus irmãos, minhas irmãs, todos, a presença amiga, a presença do Dr. Bezerra de Menezes, nosso amigo patrono da casa, Dr. Professor Eurípides Barçanufo, nos reconforta, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, após o passe, após a fluidificação das águas, nós chegamos então ao final da nossa reunião desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, e nós convidamos o companheiro Marlon para fazer a prece final da nossa reunião de hoje. A todos vocês, uma boa noite. Meus irmãos, para encerrarmos a nossa reunião, agradecendo a Jesus por mais esta reunião proveitosa, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.